E sejam todos muito bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série de Criando Aliens para Gwen 10. Lembrando que esses aliens eu tô criando pro meu universo alternativo, imaginando como seria se a Gwen tivesse encontrado a Omnitrix, e nós já temos 3 outros vídeos anteriores explicando melhor esse conceito e mostrando outros aliens, né, quais seriam os aliens dela. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece os vídeos anteriores, dá uma conferidinha na playlist, porque nesse vídeo aqui eu não vou explicar tudo nos mínimos detalhes, porque eu já expliquei antes e eu não quero ficar me repetindo e entediando vocês. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E vamos começar o vídeo de hoje com um dos aliens mais icônicos do Ben 10 clássico, que é o Diamante. Eu adoro esse alien e eu tenho certeza que a maioria dos fãs também adora, ele é um dos clássicos, né? Não tem nem o que dizer em relação a isso. E bom, a gente não pode esquecer que a própria Gwen 10 do desenho mesmo se transforma, né, na sua própria versão do Diamante, tanto na série clássica quanto em Omniverse, né? Eu achei até bem legal que eles reutilizaram mesmo o Alien nesses dois casos, e dá pra você ver a diferença de estilos, né, da série clássica e da série de Omniverse. E na minha opinião é um design bem legal. Não é nada demais, assim, mas também não é ruim, tá bem longe de ser ruim, inclusive. Mas pra minha versão eu decidi me basear numa coisa diferente, que foi numa informação que a gente tinha no Ben 10 clássico, de que existiam diferentes tipos de Petrosapiens, inspirados em diferentes pedras preciosas, com diferentes cores e tudo mais. E pra ser sincero, eu não sei se essa informação ainda vale, porque em Força Alienígena, quando o Sugilite ressuscita os habitantes de Petrópia, eles são todos idênticos ao diamante e idênticos ao diamante cromatizado, o que é ainda mais estranho. Então, eu não sei se essa informação do Ben 10 clássico, de que tinham diferentes tipos de Petrosapiens e tal, se isso ainda é válido ou se sofreu um retcon, né? Mas independente do caso, no meu universo essa informação vai ser verdadeira e a minha versão do Alien é baseado nessa informação. Então eu me dei bastante liberdade para fazer o design dela ser diferente do diamante mesmo. Tanto na questão do físico, quanto na questão da cabeça, do rosto em si, né? O conceito que eu tentei seguir era de passar a vibe de que ela é uma Petrosapien, ela é do mesmo planeta do diamante, mas ela não é do mesmo estilo do diamante. E eu acho que eu consegui passar essa vibe bem com o design dela. Eu tentei me manter nas características das linhas retas, com bastante quinas, bastante partes pontiagudas, tudo para remeter a essa estética do diamante, porém sem utilizar o design dele em si, né? E para ser sincero com vocês, eu adorei o resultado, eu gostei muito do que eu fiz aqui com essa alien, acho que ficou muito legal mesmo. Principalmente o rosto dela, eu acho que eu consegui fazer assim um rosto que remete aos Petrosapiens, mas não tem nada assim de muito parecido com o diamante, sabe? Então eu fiquei bastante orgulhoso com isso, com esse design. E bem, essa é a minha versão de como seria uma transformação da Gwen em uma Petrosapien. E em relação ao nome, óbvio, teria que ser o nome de alguma outra pedra preciosa. Como eu fiz a cor dela ser azul, eu pensei em colocar o nome de Safira, talvez. Mas outra pessoa também comentou um nome muito legal na aba comunidade aqui do canal, que é a sugestão do nome Cristal. E é um nome muito bom. Mas eu tava pensando, talvez valesse mais a pena eu guardar o nome Cristal para utilizar no cromático no futuro, mas eu não tenho certeza. Me deixem aí nos comentários o que vocês acham, qual que é a sugestão de vocês para isso. E agora vamos para um dos aliens mais injustiçados de Ben 10 clássico, que é o Aquático, um alien que aparece muito pouco, tipo, muito pouco mesmo na série clássica, mas que é um alien bem bacana e deveria ter aparecido mais. A Gwen 10 já se transformou no Aquático, porém, surpreendendo muita gente, ela se transformou nele no reboot, né? A presença da Gwen 10 no reboot foi uma grata surpresa para mim, e a transformação dela no Aquático também foi uma grata surpresa, né? Ainda mais porque o Aquático nem faz parte dos aliens do reboot. Então foi muito legal ver ele no estilo ali do desenho. Porém, a versão dela do Aquático é muito semelhante ao Aquático normal do Ben mesmo. Então eu não levei ela como base. Na verdade, parando pra pensar, eu quase nunca levo os designs originais da Gwen como base para os que eu tô fazendo, né? Porque eu quero que eles tenham uma identidade mais própria e não seja só uma cópia do que já foi feito antes. Então eu tentei deixar o meu design passando a mesma vibe de monstro marítimo que o Aquático tem, porém do seu próprio jeito, né? Então a cabeça dela eu tentei deixar bem diferente mesmo do Aquático. Não bem diferente, mas diferente o suficiente para ser entendido como um outro personagem, sabe? E eu também mudei a cor dessas barbatanas, eu não sei se esse é o nome correto, mas dessa parte onde é verde no Aquático original eu deixei num tom de roxo, meio desaturado, na minha versão da Gwen 10, porque eu achei que combinou bastante com o estilo, com a estética dela. Achei que foi um design bem acertado da minha parte.
E esse alien em específico me deu um certo trabalho pelo fato de que eu tive que fazer duas versões do desenho, né? Uma com as pernas e outra com a cauda. Outro alien que eu tive que fazer isso também foi o XLR8, né? Uma versão sem a máscara e outra com a máscara. Porém, o XLR8 era algo simplesinho ali, desenhar a máscara por cima do rosto, não tinha muito detalhe. Já no do aquático foi bem mais trabalhoso, né? Que eu tive que desenhar as pernas e depois eu tive que desenhar a cauda também. Foi bem complicadinho. Mas o importante é que ficou um resultado bem bacana. E essa é a minha versão de como seria o design de uma transformação de uma Piscis Volan da Gwen 10. Em relação ao nome, eu queria algo até parecido com o nome do Quatro Braços, que eu tinha sugerido no vídeo anterior, de ser algo puxado para algo mitológico, né? Então, o do aquático podia ser um nome referente talvez a algum monstro, alguma criatura da mitologia, algum ser aquático, assim, sabe? Porque ele tem essa vibe, né? O Alien passa essa vibe. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Partindo então para um dos aliens mais impactantes do Ben 10 clássico, vamos falar um pouquinho sobre o Fantasmático. Esse é um dos aliens mais amados e memoráveis de Ben 10, simplesmente pelo fato de que ele é o primeiro alien que sai de dentro do Omnitrix, né? E na verdade, eu sempre achei isso meio confuso. Hoje em dia eu sei toda a explicação lá dos Scare, que ele mantém a consciência dele, mesmo no mínimo fragmento de DNA. Mas isso eu descobri depois, graças a vídeos explicando, pesquisando sobre. Porque no desenho mesmo, eu acho isso meio confuso, sabe? A explicação é muito rapidinha, assim, não dá pra tu absorver direito. E eu gostaria que fosse um pouquinho mais bem explicado na série, sabe? Mas indo para o visual em si, eu peguei inspiração de dois lugares principais. O primeiro foi o redesign que o Fantasmático teve para a história em quadrinho 5 Years Later, que é uma história em quadrinho criada por fãs. E o segundo foi de uma das Ectonoritas que aparece em Omniverse. O de 5 Years Later eu peguei inspiração mais na parte da cabeça e um pouco dos braços também, enquanto a Ectonorita de Omniverse eu usei de base mais na parte de que a capa dela, né, a capa que ela usa, parece ser feita de uma colcha de retalhos. E eu gostei muito dessa ideia, dessa estética, acho que tem tudo a ver com a ideia de fantasma, então eu acabei utilizando isso na minha versão também. Agora, alguns de vocês podem comentar que no vídeo anterior eu comentei sobre o fato de que muitos aliens, quando sofrem um redesign, eles ficam com uma aparência muito humanoide e perdem, né, muitas das características alienígenas que faziam eles tão interessantes. E se você reparar, essa versão do Fantasmático que eu fiz tá bem mais humanoide do que a versão original. E o primeiro motivo é que quando você olha o design do Fantasmático e o design dos Scare, quando ele rasga, né, a capa, não parece ser o mesmo ser. Não parece que, tipo, os Scare estavam utilizando uma capa esse tempo todo. Parece um personagem completamente diferente, que ele só se transformou, né, nesse novo visual. O que pode ter acontecido também, né? Nada impede, mas eu queria passar mais a vibe de que esse visual dele sem a capa sempre teve ali, e ele só tá utilizando esse manto, esse negócio por cima do corpo, né? Por isso até que os braços e a cauda também estão pra fora do manto, né? Pra passar essa vibe de que é os Scare ali usando uma capa por cima. E o segundo motivo é um motivo um pouco puxado pra parte do terror, né? Já que o Fantasmático é um fantasma, que é no sentido de que eu queria passar um pouco a vibe de certas criaturas que elas são muito humanoides, mas não são 100% humanas. Tipo, elas têm um corpo semelhante a de um ser humano, mas com algumas características diferentes, algumas coisas que não são simétricas, justamente para causar esse desconforto na gente, sabe? Muitas vezes esse tipo de visual causa um desconforto muito maior do que um ser que é 100% um bicho. Então foi por causa desses dois motivos que eu fiz o design do Fantasmático da Gwen desse jeito. Sei lá, eu nem sei se eu devia estar me explicando tanto assim. Às vezes vocês nem vão ligar, na real. Mas então é isso. Essa é a minha versão de como seria uma transformação de um Ectonorita da Gwen 10. E em relação ao nome, eu tinha pensado em assombração, né? Acho que tem tudo a ver. Mas eu tô sempre aberto a novas sugestões, então deixem aí nos comentários algum nome relacionado aí a fantasmas. E agora chegou a vez de falar sobre o Besta, que é um alien que hoje em dia eu gosto bastante, mas quando criança eu não dava muita bola pra ele, porque realmente dos 10 originais do Ben, ele é um dos aliens que acaba ficando um pouquinho mais apagado, na minha opinião. Mas eu gosto dele hoje em dia, eu acho que ele merecia mais.
E pro design do besta da Gwen, eu peguei inspiração de outros Vulpimancers que aparecem, né, ao longo da série de Ben 10. Então, tem um Vulpimancer que ele é vermelho, e eu tinha pensado em fazer o besta da Gwen ser vermelho também, mas depois eu mudei de ideia e eu fiz ser um meio termo entre o vermelho e o laranja, então ele é um laranja mais avermelhado, que eu acho que ficou mais interessante a cor, assim. Eu dei também pra ela algumas listras e uma cauda também, que os outros Vulpimancers têm, e eu não sei direito o porquê que o besta do Ben não tem, talvez seja uma questão da idade, né, talvez o besta seja muito jovem e por isso ele não tenha, mas se for esse o caso, nesse meu universo funciona diferente a biologia deles, e por isso o da Gwen tem essas características mesmo, tendo a mesma idade do Ben na teoria, né? O que é uma das vantagens de se trabalhar com um universo alternativo. Eu não preciso seguir as regras do universo canônico 100% à risca. Eu posso alterar as coisas ao meu favor e inventar minhas próprias coisas se for para fazer isso fazer sentido com as minhas ideias, com os meus conceitos. E tem uma coisa interessante sobre o besta que eu gostaria de comentar. Tem um canal que eu gosto bastante sobre arte digital, que é o canal Brush Rush. E ele fez alguns vídeos redesenhando aliens do Ben 10, só que fazendo tudo de memória, sabe? Sem ver referência, sem ver imagem. Tudo só pelo que ele se lembra dos aliens. E depois ele pegava uma imagem e via o que ele acertou, o que ele errou, o que ele conseguiu lembrar, o que ele não conseguiu lembrar, né? E graças ao vídeo que ele fez desenhando o besta, eu percebi que o design do besta é bem mais interessante do que eu me lembrava. Na minha cabeça, na minha memória, o besta ele era só tipo um cachorro laranja, só que sem olhos, quando na verdade não. A parte traseira dele é assim bem quadrúpede, assim bem canina, mas a parte ali do peitoral, dos braços, você pode perceber que tem uma vibe um pouco humanoide também até. Claro, ele não fica em duas patas e tal, ele ainda é um quadrúpede, mas é um design bem mais interessante do que só um design de um cachorro, por exemplo. Você pode perceber que os braços dele são mais próximos de um braço de um ser humano mesmo, e tanto que ele tem mãos, né? As patas da frente não são patas que nem de um cachorro, de um animal, assim, são patas mais humanas mesmo, tanto que ele tem um dedão e tal. E eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha me ligado nisso, sabe? Eu nunca tinha reparado que realmente o visual dele é bem mais interessante, tem bem mais pensamento, bem mais características envolvidas ali do que eu me lembrava, né? Tanto que a mão da minha versão da besta eu deixei igual ao do clássico, né? Que é essa mão mais próxima de um ser humano, que nem eu falei. Mas o Omnitrix eu peguei inspiração de Omniverse e dei uma coleira pra ela, que eu achei que combinou. E, bom, acho que é praticamente isso, né? Não sei se tem muito mais o que eu comentar em relação a esse design. É um design bastante simples, porém funcional e eficiente, na minha opinião. Então é isso. Em relação ao nome, eu tinha pensado em chamar ela de Fera, né, que é o nome que o Ben erroneamente chama o besta naquele filme em CGI, né? Foi um erro da dublagem ali de chamar ele de Fera. E eu acho que é um nome que combina, né? Tem tudo a ver, então eu tava pensando em chamar ele de Fera. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E agora vamos finalizar com aquele que começou tudo. Aquele que, na minha opinião, não é simplesmente mais um alien do Ben 10, mas sim o alien do Ben 10. É ele que sempre me vem à mente em primeiro lugar quando eu penso nos alienígenas. É claro que eu tô falando do Chama. E eu falo sério que quando eu penso em algum personagem, algum super-herói com a temática ou com um superpoder de fogo, na minha opinião o Chama é o número 1. Assim, eu acho o design dele simplesmente genial, simplesmente fantástico. Ele não é simplesmente um cara pegando fogo, que nem o Tocha Humana, por exemplo. Ele tem toda essa parte meio de magma e essas rochas vulcânicas ao redor dele. Todo o formato do corpo, o rosto no formato de uma máscara, eu acho simplesmente sensacional. Eu não consigo pensar em nenhum outro alienígena, nenhum outro personagem que tenha um design tão interessante quanto ele. E para fazer a minha versão, eu tive algumas dificuldades. Isso porque eu sempre gosto de pesquisar sobre outros alienígenas da mesma espécie que apareceram no desenho, para eu ter uma certa noção de como funciona a variedade da espécie deles, né? Como funciona a variedade biológica deles. E no caso dos pironitas, a gente não tem muitos exemplos. Fora o próprio Chama do Ben, a gente tem a transformação da Gwen 10, né, do Ben 10 clássico, também tem o Alan, de Força Alienígena, mas nesses dois casos, eles já são muito próximos ao Chama do Ben, então nem compensa tanto eu comentar sobre eles ou tentar buscar referência neles, porque qualquer informação que eu fosse tentar buscar desses dois personagens
já tá presente no Chama do Ben mesmo, sabe? Então eu tive uma certa dificuldade nesse sentido, assim, de como eu iria fazer o design da minha versão ser mais original, né? Não ficar tão igual ao do Ben, que é o que eu sempre busco aqui com os meus aliens. E uma das soluções que eu pensei tem a ver com o fato de que o Chama ele é dividido em meio que em duas partes. Então você tem essa parte por baixo feita como se fosse de um magma, um fogo, e essas rochas vulcânicas por cima, né? E no caso, nas mãos e nos pés, essas rochas vulcânicas não aparecem, né? A gente tem só essa parte do fogo ou do magma. Então eu pensei em colocar mais partes no corpo dela que tá só a parte do fogo, do magma, sem as rochas vulcânicas por cima. Então eu deixei a parte da barriga e uma parte dos braços também sem as rochas, apenas a parte do fogo. E eu acho que ajudou a dar um pouco mais de personalidade pra ela. Ficou até parecendo que ela usa meio que um top em cima, sabe? Além de que, claro, eu modifiquei algumas coisas no visual dela, no formato que o fogo é desenhado, nas curvas ali da máscara, tudo mais. Mas são detalhes mais pequenos, assim, que não compensa tanto eu comentar. E dependendo da pessoa, talvez ela nem repare, né? Talvez nem perceba, a não ser que ela coloque uma foto do Chama e dessa minha versão, uma do lado da outra pra comparar. Outra coisa que eu acho interessante de comentar é que o Chama do Ben 10 clássico ele não tinha muito shading, né? Shading, no caso, é a parte do sombreado ali. As rochas vulcânicas eram só a cor vermelha lisa, sem nenhum tipo de sombreado ou iluminação. Enquanto em Supremacia Alienígena e Omniverse, ele tem uma sombra, né? Um sombreado preto bastante forte. E eu acho que todo mundo concorda que esse visual de Supremacia em diante é muito melhor, então eu tentei deixar algo mais parecido com isso, sabe? Não ficou igual, porque eu não coloquei uma sombra preta tão forte assim, ficou uma sombra um pouco mais clarinha, mas eu acho que ajudou a dar um bom sombreado assim pra ela, sabe? E bem, essa é a minha versão de como seria a transformação de um Pironita da Gwen 10. E em relação ao nome, eu tinha pensado em Flama, mas não sei, deixe aí nos comentários qualquer nome relacionado a fogo, a calor, talvez até a magma, assim, a vulcão. Se bem que eu não sei, acho que eu preferia ficar mais na parte do fogo mesmo. Enfim, deixem aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha depois, beleza? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Finalizando então os 10 alienígenas que no universo principal são os 10 originais do Ben, mas ainda não terminamos com todos os aliens da série clássica. Estão faltando ainda o Ben Múmia e o Ben Victor, também conhecidos como Snarl e Frankenstein, né? Então eu tenho uma sugestão para vocês e eu quero saber o que vocês acham. Muitas pessoas já perguntaram aqui no canal como que eu faço meus desenhos, que programas que eu uso, então eu trago-lhes uma sugestão, uma proposta. O que vocês achariam de eu fazer uma live em algum dia, que depois a gente combina direitinho, em que eu vou desenhar esses dois aliens ao vivo, conversando com vocês, respondendo talvez suas perguntas e mostrando, né, como que é o meu processo para desenhar eles. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso, o meu nome é Bruno, nos vemos no meu próximo vídeo. Um abraço a todos e adeus!